Boa noite, pessoal, tudo bom? Esse é o encontro do Jornada Emocional, que vai ser orientado aqui pela nossa mentora, Patrícia Boechat, e eu, junto com vocês, vou acompanhar essas 4 semanas como aromaterapeuta, sugerindo os nossos óleos essenciais para que a gente tenha essa liberdade emocional mais suave, mais tranquila, para que a gente possa fazer esse caminho todo dessa jornada com acesso ao nosso corpo e às nossas emoções pelos óleos essenciais. O meu nome é Cíntia Lameira, sou mestre em Reiki e sou aromaterapeuta. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente nessa live, com essa sala cheia, essa sala linda, e o nosso grupo, a interação, e vocês escutando os áudios, usando os óleos essenciais, compartilhando as suas experiências. Tá fantástico. Geralmente a gente tem experiências parecidas, todos somos individuais, mas algumas experiências a gente tem parecida e a gente traz a nossa experiência e o outro compartilha também a experiência do outro e aquilo começa a enriquecer. E é assim que está o nosso grupo, muito rico, assim como essa sala maravilhosa que já começou com o resultado, que lá no finalzinho a gente vai voltar a falar dos resultados, mas vamos dar aqui boas-vindas a todas. E a Patrícia. Patrícia, seja muito bem-vinda à sua sala, ao seu grupo, a nossa liberdade emocional. Nossa! Gente, que delícia, Cíntia. Gratidão, de verdade, gente. A Cíntia é a minha aromaterapeuta, né? A Milka estava falando agora há pouco sobre estar há um ano trabalhando com os óleos essenciais e olhando para esses conteúdos internos, e há um ano eu e a Cíntia estamos juntas, ela orientando o meu processo e eu, de alguma forma, o dela. Então, a gente tem aí essa parceria linda de realmente trazer os óleos essenciais para acessar o corpo e fazer essa liberação de coisas que a gente já está mais que na hora de poder fazer diferente, de um jeito que faça muito mais sentido para o mulherão que a gente se tornou. Então, eu sou Patrícia Boechat, eu sou mentora de autoconhecimento, eu já trabalho meu autoconhecimento há mais de 40 anos, eu sou velha assim, tenho idade assim, então, sim, tenho muito tempo, muita experiência, sou casada agora há 27 anos, desde a semana passada, temos 3 filhos adultos e a jornada tem sido longa, né? E ela foi, nesses 40 anos, muitas vezes muito solitária, muito dura, muito difícil. E depois de caminhar tanto, olhando para isso, é como se esse tivesse sido o grande foco da minha vida, o autoconhecimento, eu sinto que é possível ser mais leve, ser mais fácil, ser mais gostoso, viver um autoconhecimento que seja libertador, né? O nosso nome liberdade emocional, ele não é aleatório, ele é bastante significativo, a liberdade é essa, a ideia é essa, mas que seja um processo gostoso, seja um processo de verdade de você se apaixonar por quem você é. Porque a maneira como eu vejo é como se, ao longo da maioria da vida de todos nós, a gente não soubesse exatamente quem a gente é, né? A gente é uma mistura daquilo que papai foi, daquilo que mamãe foi, daquilo que vovó ensinou, daquilo que a professora permitia ou não permitia. E muitas vezes, na nossa geração, a gente foi ensinado a fazer o certo a partir de apontar o errado. E, infelizmente, a gente fica com uma ideia da gente mesmo de tanto apontarem o errado, né? Porque quando eu chegava em casa com uma nota ruim, era uma bronca, quando eu chegava em casa com uma nota boa, não fez mais que obrigação, é como se valor mesmo a gente tivesse muito pouco.
Então, é preciso, né? E a gente fala muito em ampliação de consciência. E o que é essa ampliação de consciência? É uma coisa sobrenatural? É acessar o mundo espiritual? O que é isso, gente? Não, não é. É a gente ampliar a nossa capacidade de perceber. É a gente ouvir as coisas que a gente ouve sem se identificar com elas, sabendo muitas vezes o que está por trás daquilo que aquela pessoa está dizendo para a gente. Né? É a gente passar pelo caixa do mercado que estava num dia de mau humor e fez uma grosseria com a gente e não sair de lá se sentindo um lixo por conta disso. Porque alguém que a gente nunca viu na vida falou uma grosseria. Então, assim, é preciso que a gente comece a elaborar, a entender o que está acontecendo aqui. Porque enquanto a gente está na inconsciência, as pessoas jogam o anzol e a gente morde. E daí a pouco, ó, é fisgado. Porque a gente não vê outra opção. Então, essa é a ideia. É a gente saber, aprender de que forma que eu posso sair dessa situação. De que forma que eu posso não morder aquele anzol? De que forma que eu posso olhar para a minha vida e entender em que lugar que eu me encontro? Né? Mas o que acontece geralmente é que se alguém me chama de feia, eu me sinto horrorosa. Se alguém me chama de bonita, eu me sinto mal porque eu não posso aceitar um elogio, senão eu sou vaidosa. E não tem saída, gente. Não tem saída. Não tem. Se a gente for viver do jeito que as pessoas sem formação ensinaram a gente a viver, muitas vezes não tem saída. Né? Das duas, uma. Ou a gente continua, ou a gente começa a procurar formas de olhar e de ver o mundo de uma forma diferente, ou é continuar no sofrimento e criar pessoas, né, na próxima geração que vão viver esse sofrimento. Aí as pessoas dizem assim, autoconhecimento é difícil. Olha, muitas vezes é mesmo. Eu vejo muitos processos por aí que são muito doloridos. Eu tive uma terapeuta com 15 anos que, meu Deus, a mulher me fazia eu sair de lá me sentindo um lixo. Mas pode ser diferente, né? Pode ser de outra forma. Pode ser um processo que vai te trazer para um desprendimento, de verdade, uma libertação. Né? E aí, o que a gente vai perceber? Que quando a gente se liberta daquilo que aprisiona a gente não só se liberta, mas como a gente liberta o outro também. Olha as caras bonitas. Eu falando aqui, né, gente, escutando a Paty falando, e realmente a gente está um ano junto, a gente já veio de outras jornadas, e eu me sinto assim, me sinto que hoje eu tenho, como é que eu vou dizer, sabe, acordado pela vida, às vezes, como a gente escutou lá no primeiro áudio, às vezes a gente está com um manual tão escrito, e a gente escreveu tão cedo aquele manual, que a gente acaba vivendo aquelas regras tão no automático e a gente acaba reagindo, só reagindo, e a gente não para pensar o porquê dessa reação. A gente só reage aquilo que já foi colocado há muito tempo. Eu vou reagir a um abandono que foi feito há muito tempo e hoje, será que eu ainda estou abandonada? Será que eu não preciso me acolher? Sabe? Eu estou vivendo, de repente, no automático, uma frustração. De repente, eu não pude, não tive o colo que eu precisei. De repente, eu não tive o alimento que eu precisei. Então,
são revisitar esses sentimentos e ressignificar para os dias atuais, como a gente está vivendo hoje. Isso é libertador. E não ficar no automático, como a Patrícia fala, vamos a gente ver a nossa criança. Sim, às vezes eu me senti muito que ela tomava conta de mim. Enquanto eu não me tornava consciente das minhas escolhas, enquanto eu não revisitei, que a Patrícia me ajudou muito a revisitar os meus sentimentos do passado, e vou revisitar várias vezes, porque a gente volta de lá com uma nova visão cada vez. Parece que tira uma nuvem do meu olho e que eu chego no mundo no dia de hoje, sabe? Para poder continuar caminhando e aí sim com mais consciência. Só que quando eu comecei tudo isso, quando Patrícia falava assim, vamos tornar consciente, eu ficava, meu Deus, mas eu não sou consciente. Não, era aquela menina lá que escreveu tudo isso e que viveu tudo isso e que estava muito vivo aqui. E essa transformação foi acontecendo, e junto com os óleos essenciais. Quando a gente propôs a lavanda no primeira semana, né, e os óleos de flores da primeira semana, foi a fazer esse acolhimento de todas essas emoções que iriam vir com os óleos essenciais e com os áudios, que é tudo muito bem pensado. Por isso tem na segunda semana os óleos de folhas, os óleos de limpeza, e assim vão ser nas próximas semanas. Tem toda uma jornada bem feita, bem pensadinha, para que vocês tenham resultados, assim como eu tive o resultado, assim como Maria Cal está ali com o resultado, Mena com o resultado dela, agora a Milka falando o resultado dela. Esses resultados traz para a gente um gás, uma energia, uma certeza de que é esse o caminho e que está sendo produtivo. É fantástico, é fantástico. Eu digo assim, ó, só, desculpa, compartilhem o que vocês estão, o que está vindo de insights para vocês, porque os óleos essenciais ativam as nossas emoções e a gente tem que estar atento, como a Patrícia diz, consciente, e para pegar aquele insight e desenvolver. E isso é fantástico, tá? Eu sou apaixonada por isso e estou aqui para ouvir vocês, para ver como é que foi a primeira semana aí com as flores e como está sendo a segunda semana aí com as folhas. Diga, Paty, diga aí com os teus conhecimentos, que eu estou aqui só querendo escutar. Hoje eu estou feliz, estou querendo escutar. Delícia. Gente, olha só, quem quiser falar em qualquer momento, pode abrir o microfone, né, pedir a fala, tá tudo certo, tá bom? Como eu disse, isso aqui é um bate-papo. Uma coisa que eu estava, hoje eu assisti o nosso encontro, do nosso primeiro encontro do Liberdade Emocional, da outra jornada, e foi muito interessante, porque eu vi muito a Cíntia e a Mena, né? Conversando muito naquele primeiro encontro. E uma coisa que é bacana dizer, talvez dizer para vocês, é assim: comecem do começo, né? Comecem lá do primeiro áudio. Pode parecer que ele é muito simples, que ele é muito pequeno, mas só de vocês já terem aquela primeira consciência já abre todo um mundo. Qual que é a pior coisa que eu acho que pode acontecer nesse momento que a gente começa? Não que seja uma coisa ruim, mas que pode ser difícil para vocês. É querer mudar tudo de uma vez. Porque aí fica uma tarefa meio hercúlea, né? Meio difícil demais, meio gigante demais, e a gente pode achar que não dá conta. Então, para começar, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente quer se mudar? Não. A gente não quer mudar quem a gente é. O que a gente quer fazer é ficar cada vez mais próximo de quem a gente é. Porque enquanto a gente está respondendo para o mundo a partir daquilo que fizeram para a gente não está respondendo a partir de quem a gente é.
a gente está respondendo a partir da autoproteção que a gente precisou desenvolver lá atrás. Então, é muito importante que a gente entenda que esse não é um trabalho de transformação, esse é um trabalho de reconhecimento e reposicionamento. Né? O que a gente quer fazer aqui? A gente quer olhar de que lugar que eu estou respondendo para o mundo. A partir de que lugar? Se for a partir de um lugar do passado, o mais provável é que ele não exista mais. Né? Esse lugar que passou, ele não existe mais. Patrícia, eu acho importante também dizer que a gente pode cair naquele vício do passado, digamos um vício do passado, e reavaliar isso e falar, opa, Perfeito, eu já estou Mena. É importante Perfeito. falar isso, porque se você quiser mudar assim muito rápido, você vai cair naqueles erros que você acha que é erros, e você vai voltar e vai falar, mas eu estou caindo de novo, então vamos começar devagar. Eu acho importante falar isso. Verdade. Não, perfeito. Super bem colocado. E veja, olha o quanto que isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente sai da prisão da inconsciência e começa a entrar na prisão do perfeccionismo. Sai de uma prisão e entra em outra prisão. Oh, meu Deus, eu não acredito que eu fui capaz de pensar dessa forma, que eu fui capaz de sentir dessa forma. Gente, nós somos só humanas. Né? É como sem julgamento. Sem Perfeito, julgamento. sem julgamento. Olha que orgulho dessa mulherada. Como a Milka falou agora há pouco, eu não sou a melhor mulher do mundo. Gente, tá aqui, ó, eu não sou. Eu não sou a melhor mãe do mundo, eu não sou a melhor filha, eu não sou a melhor esposa. Não, eu não sou nada disso melhor do mundo. Tá tudo bem? Tá. Porque no final das contas, se eu estiver competindo para ser a melhor, vai ter sempre quem é melhor que eu. Paty, Então, eu achei pode falar. libertador o que a Milka falou sobre ser a melhor, né? A melhor mulher, a melhor mãe, a melhor. Eu não sou a melhor, mas também não sou a pior, né? Não é. Achei Não é. fantástico. Eu achei fantástico isso. Maravilhoso. A gente é o possível ser, né? Esse A é o gente é real. o que é possível ser. É, né? tem que é ser a real. realidade. É. E sabe, eu tenho percebido que ficar no pedestal não é um lugar gostoso. Eu não quero ser santa, gente. É pesado, né? O pedestal. Não, o pedestal é um lugar solitário, né, Cal? Fala sério. O pedestal é solitário. O pedestal, ele é perfeito. Eu não quero ser perfeita, eu sou uma mulher, gente. Ser mulher é muito mais gostoso do que ser santa. Pelo amor de Deus, não. Estou fora, não quero, não é para mim. Né? Então, como é que a gente é capaz de olhar e sentir prazer em ser quem a gente é? Né? Então, nesse início, quando a gente começa a olhar e perceber algumas coisas, vamos começar por acolher, né? E entender tudo que a gente precisou desenvolver de comportamento para poder chegar até aqui. Foi preciso desenvolver uma série de comportamentos para chegar até aqui. De autoproteção, de distanciamento, muitas vezes de submissão. Dá o nome que vocês quiserem dar, mas tudo isso que a gente fez para chegar até aqui
foi com as melhores intenções que o nosso corpo e a nossa mente tinham, que a nossa criança tinha, as melhores capacidades, o melhor conhecimento. O nosso corpo, gente, ele é sobrevivente. E ele usa de todas as estratégias conscientes e inconscientes para sobreviver. Então, não adianta a gente ficar aqui agora, eu aos 51 anos, querendo julgar a menina de 10 que eu fui. Hoje, eu tenho um conhecimento, naquela época eu tinha outro, mas eu só estou aqui hoje porque naquela época eu fiz o que eu fiz lá. Eu vivi, eu pensei, eu senti o que estava lá. Então, é um processo. Vamos começar do pequeno. A única coisa que eu peço para vocês é que o que quer que seja, tragam para a vida. Que isso não seja só mais um conteúdo que vocês vão acessar e esquecer dele amanhã. Tragam para a vida, vivam um processo. Né? São 4 semanas, é tempo demais. As meninas que estão aqui, que fizeram a jornada anterior, sabem o quanto que isso pode ser um divisor de águas na vida de vocês. Entrar de um jeito, sair do outro. Como? Cada vez mais próximo de ser exatamente quem você é. Cada vez mais consciente, cada vez mais livre, cada vez mais autônoma, né? Cada vez mais mulher, mais adulta. Porque, é claro, a gente pode escolher não ver, a gente pode escolher se manter na inconsciência, mas qual é o preço disso? Qual é o preço que a gente paga por tomar as decisões inconscientes que a gente toma? Veja, até quando a gente escolhe não decidir, não escolher, a gente está escolhendo. Né? O homem é um ser de liberdade. Essa é a nossa essência. Hoje, em pleno século XXI, a gente pode fazer escolhas. Espera aí, só um pouquinho. Ah, é que a Cíntia está no Zoom da Ju, Andressa. Tá tudo certo. Então, a gente pode escolher, né? A gente está num momento da humanidade em que a gente pode escolher. Se a gente escolhe não fazer nada, a gente também está escolhendo. Percebe? E se por um lado a gente não tem culpa de nada do que a gente fez, de que viveu, da maneira como a gente aprendeu a se comportar, para se relacionar com esse mundo, a gente tem responsabilidade. Simplesmente porque ninguém vai fazer isso por mim. Hoje, enquanto mulher adulta, só eu vou cuidar da minha vida, do meu futuro, do meu relacionamento com as pessoas, do meu relacionamento com o mundo, do meu relacionamento comigo mesmo. Então, é preciso que eu traga essa responsabilidade para mim, entenda isso. Que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Ah, porque o mundo não, porque é assim que funciona o mundo adulto. Se eu quero participar desse mundo adulto, eu tenho que ser uma pessoa autônoma. Porque sou eu que vou cuidar disso para mim. Não tem mais mãe responsável por mim, não tem marido responsável por mim, pai, ninguém. Sou eu. Eu comigo e com a minha vida. Então, essa é a minha responsabilidade. Ah, pergunta da Yara hoje. Eu achei ótima a pergunta dela. Queria responder aqui. Yara, você perguntou, você falou assim, será que eu estou escrevendo o meu manual? Eu tenho tentado. O que eu tenho para dizer para você é que a gente escreveu esse manual a vida inteira.
Então, seu manual está escrito. O que é esse manual? É cada vez que eu coloquei alguma coisa no mundo e eu obtive uma resposta. Então, eu entendo, é assim que o mundo funciona. Se eu fizer isso, acontece isso que acabou de acontecer comigo. Então, na verdade, o nosso manual está escrito. E a gente continua escrevendo esse manual diariamente a cada interação com o mundo. Né? Qual que é o convite aqui? É que a gente escreva, continue escrevendo esse manual cada vez de forma mais consciente. Né? Então, por exemplo, eu posso passar pelo caixa do mercado que está com um bico desse tamanho e sair de lá me sentindo um lixo, dizer, nossa, eu sou isso ou aquilo porque o caixa do mercado foi grosso comigo. Ou eu posso passar pelo caixa do mercado que nunca me viu na vida, não sabe nem quem eu sou, e dizer assim, nossa, o que será que estava acontecendo com essa pessoa hoje que ela estava se comportando dessa forma? Não é meu. Né? Então, eu posso olhar para aquilo que acontece e entender o que me pertence e o que não. E isso Sem é um... julgamento. Sem Né? julgamento. Exatamente. Porque aquela pessoa está daquele jeito, eu não sei por quê, não entendo, não vou ficar sabendo, porque eu nem conheço, e não me pertence. Né? E aí a gente pode começar a falar da segunda pergunta. Né? Como é que eu posso ajudar pessoas que eu acho que precisam de ajuda? Né? A primeira coisa talvez seja olhar para esse não julgamento. Né? Talvez eu estou num caminho, não necessariamente é o caminho que é para outra pessoa. É claro que eu sempre posso compartilhar um vídeo que eu acho legal, um áudio que eu acho legal, a gente faz isso o tempo todo, né? Mas entender que aquilo que eu penso para mim, eu penso para o outro. Então, se eu entendo que eu, enquanto mulher adulta, sou de minha total responsabilidade, o outro, enquanto pessoa adulta, é de total responsabilidade dele mesmo. Porque aí o que acontece? Sai de mim o peso de ter que educar o outro. O peso pelo processo do outro que eu não preciso carregar. É certo, certíssima. Né? Então, assim, eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz por mim foi, num determinado momento da minha vida, olhar para mim no espelho e falar, Patrícia, minha filha, você só tem 3 filhos. Só 3 filhos. Então, se por um lado tem uma escadinha, 3 filhos, sim, eu sou louca, mas está tudo certo, porque a escolha foi minha, então, beleza. Mas, por outro lado, eu não preciso levar comigo o peso de todas as 8 bilhões de pessoas nas minhas costas, porque eu só tenho 3 filhos. Né? Então, assim, super de boa. A gente traz para o outro aquilo que a gente acha bacana, compartilha, e eu super agradeço a cada compartilhamento que vocês fazem. Mesmo os conteúdos que são colocados no grupo podem compartilhar, né? A gente só não compartilha as coisas que vocês colocam lá, por favor, isso é sagrado, mas os conteúdos que eu coloco lá, fiquem à vontade. Mas como compartilhamento mesmo. Né? Como a gente faz? Gostei disso. Agora, o que é que a pessoa vai fazer com isso? E hoje, por exemplo, com relação aos meus filhos, que são todos adultos, eu já nem com eles eu olho mais como sendo minha responsabilidade, sabe? Eu penso assim, a melhor coisa que eu posso fazer para o mundo é viver o meu processo pessoal. Então, eu vivo o meu processo pessoal e dessa forma eu interajo com o mundo
Não da melhor forma, mas da melhor forma que eu sou capaz hoje. Porque, não se enganem, gente, nós somos todos formadores de opinião. A cada interação que a gente tem com o mundo, as pessoas que estão interagindo conosco estão escrevendo seu manual de vida. Quando eu faço isso, acontece aquilo. E o que é que a gente pode fazer? Dar novas ideias. Quando eu ajo de uma forma diferente, quando eu ajo de uma forma mais consciente, as outras pessoas percebem isso. Né? Nossa, a Patrícia agiu assim. Né? Que interessante isso. Ou, nossa, que horror, não façam isso. Então, a gente está sempre dando ideias. Então, eu preparei até um videozinho para colocar no Instagram esses dias, que dizia assim, sabe aquela tia chata, aquela cunhada, aquela prima que enche o seu saco em todas as reuniões de família? Pois é, ela está precisando ser vista. Então, já chega com elogio e olha para a pessoa e fala, nossa, sincero, né? Claro. Porque aí ela já foi vista, pronta, ela não precisa mais te incomodar. Gente, tudo é estratégia. Né? Tudo isso é estratégia que a gente vai criando para se relacionar com o mundo. Se a pessoa está me enchendo a paciência, ela está precisando ser vista. Então já veja. Né? E a partir daí vamos ver o que acontece. Pode dar certo, pode não dar. Mas a gente só vai saber testando. Então, qual que é a ideia? Testar. Vamos testar coisas diferentes, vamos ampliar aí o repertório. Porque se a gente ficar fazendo as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos resultados. Faz sentido isso, gente? Estou falando sozinha, hein? Vocês não me deixam falando sozinha, não, que eu começo a ficar nervosa. Ô, Paty, fica calma. Uma vez eu tentei. Deixa eu respirar, tudo calma. certo, Paty. Eu tentei. Tá tudo certo. A avó da ansiedade. Eu uma vez tentei isso e deu certo. Foi por meu insight, deu certo. E aí eu tomei como regra e dá certo. Para aí nesse tomei como regra, que ele é muito sensacional. Tomei. Olha aí. Isso é você escrevendo o seu manual de vida. Quando você diz assim, aconteceu isso, eu tive esse resultado e eu tomei como regra. Tomei como regra. Foi. É isso. E deu certo na maioria dessas situações. Beleza. Entendeu? E eu ainda... Lá, Cal. E eu ainda estava assim um pouco jovem, e foi assim uma jogada insight meu. Essa pessoa tá chatinha, né? Assim, muito. Fulana, você que linda! Você mostrar assim uma flor. Deu certo. Você tá uma flor, é ótimo. Deixa eu te perguntar o que você chama eu ainda estava jovem. O que você chama isso? É porque com 25 anos para mim, com 74 hoje, eu estava menina. Você ainda está jovem, meu bem. É isso que eu ia falar. Com o pique que ela tem. Meu Deus do céu, a gente fala que a Sheila é ligada no 220, a Cal é no 440, fala sério. E agora com peppermint piorou, hein? Que medo! Mas então, isso que você falou, para mim, teve todo o significado. Eu fiz sem saber, né, assim, o que estava realmente fazendo, e eu trouxe isso desde lá. Ótimo. Tem gente que leva 70 anos. Mas às vezes você... Olha, às vezes você...
Às vezes você até falha. Você diz assim, poxa, fulana, como você está bem? Isso porque você não sabe da minha vida. Gente, aí vem aquele muro desabado. Sim, E mas aí, olha que interessante, Cal, quando você percebe que o problema daquela pessoa é com ela, não é com você. não E é eu sinto comigo. assim que esse é o ponto principal. Quando a gente fala de trazer leveza para a vida, qual é a coisa mais importante nesse processo, gente? É começar a separar o que é meu, o que é do outro. O que é meu, Sim. o que é do outro. E O eu que é meu, o consigo que é do outro. fazer. Eu consigo. Ótimo, Eu ótimo. consigo. É quando Então, você tem um insight de parar de julgar. Hoje de tarde eu estava conversando com você, Patrícia. Cabeça foi, depois disso, a cabeça foi. Tô leve. Essa é a ideia, Mena. mas quando você acolhe aquela pessoa, acaba, na verdade, né, para você também sendo uma nova plataforma de visão, porque Uhum. ela se sente acolhida e ela começa, mesmo naquele choro, naquele chorumingo, aí ela diz assim, mas é verdade o que você disse. Mas hoje também, sabe, aconteceu isso e isso de bom. Eu falei, viu o lado bom? Então vamos falar desse lado bom? Mudou. Interessante, muito bom. Mas é isso, né? Obrigada. Perfeito, perfeito. Gratidão. É a gente ser capaz de separar, e isso vai trazendo leveza para a gente. Porque isso que você está falando, Cal, é a maneira como essa pessoa precisa usar para ser vista, né? E ela não é consciente disso que ela está fazendo, ela não é consciente disso que ela está vivendo. Então, é muito importante que a gente comece a ter consciência, né? Que é para ser menos vítima do bom humor ou mau humor dos outros. Porque senão a gente começa a ficar que nem aquela palmeirinha na frente do mar. O povo sopra para cá, a gente vai para cá. Os povos sopram para o outro lado, a gente vai para o outro lado. E isso é uma prisão. Aquelas que eu acompanho no veio familiar, eu vejo a transformação. Isso me dá uma satisfação. Que bom, que bom. Isso é muito bom, né? Com relação aos conteúdos, pessoal, da semana passada e de segunda-feira, como é que foi? Como é que tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que ficou para vocês, que chamou mais atenção? A gente falou sobre esse manual na segunda-feira, como é que a gente escreve esse manual, as crenças que a gente tem. Aí depois, na quarta-feira, a gente falou sobre os filtros que a gente usa. É muito importante a gente perceber que a gente não consegue ver fatos, né? E isso foi uma coisa que a gente conversou hoje, né, que a Mena estava falando sobre essa conversa, o quanto que a gente, enquanto ser humano, a gente pouco vê os fatos, a gente só tem percepção. E isso é uma coisa que começa a trazer leveza também. Se por um lado, no início, pode ser meio amedrontador, gente, será que eu não vejo fatos? Por outro lado, é um tanto quanto libertador, porque aquilo que eu posso achar que o outro fez porque não gosta de mim, ou porque eu não sou importante, ou porque o que quer que seja, muitas vezes é simplesmente um outro jeito que o outro tem de pensar. Não é porque ele não se importa comigo, não é porque ele não gosta de mim, não é porque eu não tenho valor, é porque o outro pensa de um jeito diferente. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente realmente pouco vê fatos, porque a gente percebe o mundo através de filtros, os nossos filtros de percepção. Então, muito a gente projeta sobre o mundo e pouco a gente se abre para ver o mundo de uma forma isenta,
né? Porque exatamente como a Cal estava falando, tomei aquilo como regra, a gente faz isso o tempo todo. Então, a gente já olha para uma determinada coisa com o julgamento e a condenação feitas. Então, é muito interessante que eu atendi um casal e essa foi uma situação assim, muito inusitada para mim. E eu atendi um casal separado, em sessões separadas. E eu não podia acreditar que um estava falando daquela outra pessoa que eu tinha conhecido e que o outro estava falando daquela outra pessoa que eu tinha conversado. Porque eu conversava com dois santos que estavam falando de dois, não precisa nem dizer, mas era uma coisa impressionante. Eu falava assim, gente, não é possível que ela está falando daquele santo com quem eu conversei e não era possível que ele estava falando daquela santa com quem eu conversei. Quer dizer, veja, provavelmente ambos com uma percepção totalmente contaminada de si e totalmente contaminada do outro, porque não existem santos e não existem demônios nesse mundo. Existem pessoas complexas, né? Mesmo aquelas piores pessoas com quem a gente conversar, elas vão ter dentro delas uma criança ferida com necessidade de autoproteção, com necessidade de qualquer que seja comportamento que elas desenvolveram para poder lidar com aquilo. Então, a gente precisa começar a dar um passo para trás, julgar menos e olhar mais. Porque a partir do momento que eu julgo, gente, não preciso olhar mais nada, eu já dei o meu veredito. A partir do meu veredito, tudo que eu vejo é contaminado. Então, quando eu olho para a minha infância, eu tenho um veredito sobre quem foi o meu pai, quem foi a minha mãe, de que forma que eles foram, por que eles foram, o mal que eles me fizeram, por que eles tinham que ter sido melhores. Vão ter algumas pessoas que se olham no lugar da culpa, né? Muitas pessoas olham para a sua infância e se veem culpadas de muita coisa, muitas se olham na infância e se veem vítimas impotentes. Mas quando a gente se coloca nesses papéis, a gente perde a complexidade, perde a percepção da complexidade. Porque provavelmente pouco eu fui vítima, pouco eu fui culpada. Muito eram pessoas ali se relacionando da forma como eles foram capazes de relacionar. Então, meu pai brigava e ele mandava engolir o choro e ele só olhava e a gente já emudecia. Mas vocês não têm noção do que ele viveu com o pai dele. E eu só tenho uma noção. Então, eu sei que talvez o meu pai não tenha dado todo o salto que eu esperava que ele tivesse dado. Mas ele deu um salto gigante. Mas a partir do momento que eu olho para ele com a minha visão limitada pela minha inconsciência, eu não sou capaz de ver. E quanto menos eu vejo a realidade, piores são as minhas escolhas. Então, eu quero que vocês tenham a tranquilidade, a consciência de olhar para esse trabalho que a gente está fazendo e compreender que esse não é um trabalho de boniteza. A gente não está aqui fazendo um trabalho para ficar bem na foto. A gente está fazendo um trabalho prático
de mulheres adultas que estão interessadas em fazer boas escolhas de vida. É isso que a gente quer. A gente quer saber como que é que a gente pode tomar boas decisões para que a vida da gente seja aquilo que a gente quer que ela seja. Porque o que é que acontece? Se a gente tem uma determinada atitude, a gente vai ter um determinado resultado. Aí a gente vê a nossa vida como é que ela é, senta e chora. Porque, e agora? Como é que eu saio disso aqui? Como é que eu faço isso? Né? E eu vejo pessoas numa sensação de impotência gigantesca, como se elas fossem totalmente vítimas do destino. Você fala isso porque a sua vida é boa, né? Então, ano passado eu entrei em crise, que uma amiga disse para mim que eu incomodava. Porque a minha vida era boa demais, era isso demais, era aquilo demais, era aquilo outro. Como? A pessoa não sabe nada da minha vida. Nada. Né? Você passa uma vida inteira apagando fogo, porque aquilo precisa ser cuidado, aquilo, aquilo. Né? Daí a pouco você começa a entender como é que a coisa funciona e o que você precisa fazer para ter um determinado resultado. E começa a testar e começa a experimentar. E aí depois as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, como é fácil para você. Beleza. Né? E aí você é capaz de olhar e falar assim, é a opinião daquela pessoa que tem uma importância zero aqui, né? E seguimos o baile. Mas não adianta, gente. Se eu soltar esse celular no chão, se eu abrir a minha mão aqui agora, ele vai cair. Então, a gente precisa entender que esse não é um trabalho de beleza, esse não é um trabalho da gente ser perfeita, ser santa, ser nada. Nem um trabalho de autotransformação. É um trabalho de que se eu quero esse celular intacto, eu não vou abrir a mão e ele não vai cair no chão. É simples assim. Então, é um trabalho de ampliação de consciência da nossa capacidade de percepção, é um trabalho de reconhecimento do que é meu e do que não é meu, e um trabalho de, a partir disso, a gente, quando amplia a consciência, a gente também amplia a criatividade. Porque aquilo que eu não via antes como possibilidade, agora eu sou capaz de ver. Então, eu amplio a minha capacidade de atuação no mundo. E quando eu faço isso, o que eu acesso é o meu poder pessoal. Que aquilo que eu olhava antes e dizia, isso não tem solução, eu não consigo resolver isso, hoje eu sou capaz de olhar e falar, tem coisa aí que eu posso fazer. Né? Então, por exemplo, se eu estou com um problema no meu relacionamento com meu marido, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou continuar enchendo o saco dele para ele continuar agindo para ele agir do jeito que eu quero? Não! Eu vou mudar o jeito que eu ajo. Porque eu só posso mudar a mim mesma, eu não posso mudar o outro. Agora, eu garanto para vocês que a partir do momento que a gente vai mudando, a interação muda. A partir do momento que eu mudo a maneira como eu me vejo, as minhas necessidades, o outro muda também. A partir do momento que eu saio da exigência, da necessidade de ser alimentada pelo outro, de ser decifrada pelo outro, de ser alimentada pelo outro.
né? O outro também sai do lugar de ter que adivinhar os meus pensamentos. Olha quanta pressão eu já tiro só em ser a mulher adulta que eu sou. Percebe? Patrícia, eu vejo assim, é um trabalho de querer reconhecer e efetuar essa mudança. Exatamente. Exatamente, Mena, é isso mesmo, né? E com coisas simples, com coisas pequenas, né? Porque não precisa travar uma batalha, é no pequeno, gente. Né? Eu não preciso mudar de personalidade, fazer uma plástica de corpo inteiro. Não é isso. É pequeno. Veja que a distância entre eu abrir a minha mão e eu manter isso aqui na minha mão é pequena, é sutil, é simples. Então, são pequenas coisas que a gente vai mudando nessa interação com o mundo, não é em quem eu sou, mas é nessa interação com o mundo. E uma coisa assim que a gente trouxe logo no início, que é importante a gente ver, tá? De repente eu tenho um determinado comportamento que, se eu tiver ali consciente, observando, eu vou olhar e vou me perguntar assim, ué, mas por que é que eu faço isso? Por que é que eu faço isso? Né? E a partir dessa consciência, eu sou capaz de começar a buscar as respostas. Vou dar um exemplo, eu adoro exemplo, tá? Então, teve uma vez que, bom, eu tinha uma época, antes de conhecer, né, o livro Poder do Subconsciente, às vezes eu estava na cozinha e começavam a vir coisas na minha cabeça. Pensamentos, lembranças, fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo, nossa, isso aqui. Gente, eu terminava de cozinhar, estava tão brava, estava tão irritada, estava tão nervosa, se aparecesse um na minha frente, eu acho que eu jogava alguma coisa na cabeça da pessoa. E aí eu conheci o livro Poder do Subconsciente, comecei a lidar com isso, resolvi um monte de coisa e tal, mas eu ainda não entendia de onde tinha vindo aquele comportamento. Como? Por que na hora que eu parava para fazer alguma atividade que não precisava tanto da minha atenção mental, vinham coisas difíceis na minha cabeça, vinham lembranças ruins na minha cabeça. Beleza. Seguimos, quando foi um ano que eu passei lá na casa da minha mãe, no final de ano, eu estava com ela na cozinha e ela estava fazendo uma atividade, eu estava fazendo outra, e as duas caladas. Beleza. Daí a pouco ela virou para mim e falou assim, do nada, gente, do nada. Ela virou para mim e falou assim, você acredita que naquele dia, não sei das quantas, um troço mais aleatório do mundo, aquela pessoa fez isso assim comigo? Eu falei, já sei de onde é que eu tirei isso. Aprendizado por observação. A gente aprende por observar o outro como nada. É impressionante. Nada é mais forte na nossa vida do que a nossa capacidade de aprender por observar. Inclusive, nós temos dentro do nosso cérebro... Pode falar, Ju. Ou Cíntia. Aqui já é 19 horas, né? Então eu só vou dar. A gente fala bastante, né? A gente voa o nosso tempo. Gente. A Maju me lembrou ali que já são 19 horas. Eu quero agradecer, né, o pessoal que está aqui na sala. E a gente vai ficar aqui na sala falando mais um pouco. Eu conheço a Patrícia segue falando. Mas eu quero aqui agradecer a Maju, a presença da Maju na sala. Acho que ela tem um outro compromisso. Quero saber um pouquinho, Maju, tá gostando da nossa jornada? Qualquer coisa, abre o microfone, fala aí com a gente, tá? E depois eu queria também um pouquinho mais de vocês falar com o que vocês estão achando do material e também das experiências com os óleos essenciais. Vamos ficar aqui mais um pouquinho na sala e vamos fazer essa interação. O que tu acha, Paty? Porque aqui a gente voa, né?
Oh, meu Deus, eu não tinha nem visto que já tinha passado tanto tempo. A capacidade da pessoa de falar por um tempo indeterminado é uma loucura. Muito obrigada, Maju, adorei a sua presença, vamos conversando. Então, eu estava contando a história da minha mãe, era isso? Terminei? Agora eu nem sei o que eu estava falando, mas era isso, gente. A gente aprende por observação. Então, é muito importante a gente começar a olhar de onde vêm esses comportamentos, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou assim. Filha, não é, tá? Desculpa, não é. Se aprendeu a fazer desse jeito, é diferente de eu sou essa pessoa. Então, quando a gente fala de um encontro, o que é? Qual é esse encontro que precisa acontecer? É a gente começar a olhar por debaixo de tudo aquilo que eu não sou, que eu aprendi a fazer, a pensar e a sentir para sobreviver no mundo e entender quem sou eu de verdade por baixo de tudo isso. Então, a gente vai tirando esses comportamentos, né, acolhendo, trazendo para o coração, agradecendo e deixando ir aquilo que não é nosso. E é claro, né, como a Cíntia falou, isso vai ser um trabalho de uma vida inteira, sim. Então, eu não estou aqui prometendo nem pedindo perfeição de ninguém. O que a gente quer? Uma vida mais leve, cada dia mais gostosa, cada passo mais agradável. Né? Não estamos esperando chegar lá na frente numa perfeição imaginária para ser feliz. Então, o negócio é agora. Como é que a gente lida com a realidade nesse momento? Eu acho interessante, Patrícia, você passa os conteúdos e a gente começa a ter os insights. E é tudo muito assim no automático. Quando você vê, você já está tendo aqueles insights. E quando se faz o que se gosta, não tem tempo para nada, né? Por isso que você diz que fala tanto. Né? É verdade, é verdade. Eu falo muito, gente, eu falo muito. Que é isso? Cala a boca, Patrícia. Não se tem tempo para o tempo quando se gosta daquilo que faz. É verdade, é verdade. E estar com vocês é sempre muito prazeroso. Gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam trazer, né, desses conteúdos dessas 2 semanas? Alguma coisa ficou para vocês? Falem com a gente. Cíntia, fica à vontade também. Esperar aqui, tem a Eliane, tem a Beth, tem a Sheila, tem a Andressa, a Ana Paula está aqui na sala, a Maju, a Ilka está aqui também, a Cal já está aqui falando, a Yara. A Ilka hoje está quietinha. A Ilka está Quem? quietinha. Cadê? Tô observando. A gente olha aqui. Não, gente, não entro mais aqui na sala sem o meu batom. Esses dias eu vi a Ilka maravilhosa com o batom vermelho. Né? Eu falei, meu Deus, foi um salto alto do encontro. Agora venho aqui toda de batom vermelho. Para, gente, Ilka. nós somos a mulherada do batom vermelho. Fala sério. Batom vermelho é poder, gente. Batom vermelho é poder. Que é isso? Olha, falando dos olhos, Cíntia, eu acho que os olhos que mexem mais comigo essa fase que eu estou, são os olhos de flores. São os que mais mexem comigo. Mena, flores, né, Mena? Lembra quando a gente se conheceu? Tu foi o quê? Aquela lá é mais, olha, precisou ser tão masculina para sobreviver em tudo. Só pode ser os olhos de flores que vão mexer com a gente. É trazer esse feminino, essa aceitação que a gente precisou
abafar de uma certa forma para sobreviver nesse mundo todo, eu não admiro, nem me surpreendo que as flores que vão te trazer a maior resposta e a maior compreensão de tudo hoje. Eu também trabalho bastante com as flores, às vezes tem um pouco de resistência, porque a gente está sempre em transformação, mas as flores me trazem um resultado. E ainda agora, nessa fase aqui, entrando numa pré-menopausa, meu Deus, as flores dão uma equilibrada nos hormônios, no emocional, e afloram a questão, sim, do feminino, que a gente precisa colocar para fora. Gente, E eu ando fora de as salve flores, esclareia os olhos, na os veia. olhos quentes. Aí, fala, Patrícia. Pode falar. Não, fora as flores, a gente tem os olhos quentes. Você falou de folha. O orégano também é um óleo que mexe muito, né? Sim, é que eu trouxe aqui, né, os mais tranquilo, mais conhecido, peppermint, alecrim, são óleos de limpeza, né? Muita limpeza. O orégano é um óleo de limpeza, assim, power. Foi o orégano que eu usei aquela vez, Tipo, Cíntia? mais evoluído, sabe? Quando a gente já está no nível avançado, daí tu vai ter que fazer uma Nível limpeza. hard, né, filha? É, exatamente. Beth, prazer conhecer você. Volte sempre. Isso. E qualquer Vocês dúvida, falaram. pergunta lá no grupo, gente. Agora, por exemplo, esse é o nosso primeiro encontro, você já está conhecendo agora a gente ao vivo. Sintam-se a ter a liberdade de perguntar, pode ser no privado, pode ser no grupo, mas entre em contato com a gente para falar sobre o processo de vocês. A gente sempre tem uma orientação a mais, uma ajuda a mais, que vai dar um resultado melhor. E é muito interessante. Pode falar, Ilka. No meu caso, eu estou ainda engatinhando muito nos olhos, porque eu estou começando a usar os olhos, então eu uso um blend. Então, a minha percepção, por isso que eu estou observando muito hoje, entendeu? Porque eu ainda não sei qual é o óleo, entendeu? Eu não sei ainda. Vamos conversar. Entendeu? Sobre essas situações. Eu tenho um blendzinho que eu fiz com a Sheila, né? E eu uso, mas é o mesmo que eu uso, mas eu ainda não tenho essa característica. Então, estou observando bem vocês aí. Mas é importante, pra gente, porque né? até eu vou comentar aqui. Ajuda, né? E isso ajuda muito. muito. Porque que nem teve uma no grupo que eu falei que eu ia responder até aqui na live, né? Que ela falou que o peppermint, que é um óleo de limpeza, que ela passou, fez o banho, aquele da ativação, para ela foi muito forte. E às vezes a gente não está preparado, porque o peppermint ele é um óleo de expansão. E às vezes a gente não está preparado para ter essa expansão tão rápida. Eu digo, sair do zero e chegar ao 100 tão rápido. Às vezes a gente precisa de um blend, às vezes a gente precisa de uma diluição para fazer o percurso, porque senão assusta, né? E às vezes é isso, de repente Sheila te orientou a fazer um blend e às vezes já está na hora, de repente, da gente fazer uma conversa e a gente trocar esse blend. E sinta-se à vontade, me procura no particular, vamos fazer essa conversa, Sheilinha ali maravilhosa, podemos marcar inclusive as 3 juntas para conversar e de repente fazer uma troca do óleo essencial para a próxima etapa, porque etapas a gente vai ter a vida inteira. Então, isso é uma coisa que eu acho também que vai... tudo vai aos poucos, né? Vai entrando aos poucos e a gente vai incorporando. Porque eu sou apaixonada pelos óleos, eu sou apaixonada pelos aromas, mas no meu caso particular, então eu ainda estou, você entendeu, né? Eu ainda não sei qual que é. Hoje eu estou precisando de tal, amanhã daquele.
Mas eu estou seguindo direitinho, né, o protocolo Isso vai muito de dela, experimentar também, né, Ilka, de da sua experiência experimentar pessoal. isso, do Aí você momento, vai né, tendo os olhos que a em casa e vai usando um gente... pouco a sua intuição, Então, e né? do momento que a gente está passando, né? Porque tem Com hora que você precisa de certeza, algum, tem horas de outros. com certeza. Então, esse mundo é novo para mim, dos olhos, Que delícia, entendeu? bem-vinda, meu bem. Agora, mas eu já Apaixonante. adquiri alguns, eu adoro, mas é isso aí, aquele pontual ainda, eu não sei, entendeu? Ah, hoje é esse, amanhã é aquele. Eu ponho ali da intuição. Ah, hoje eu pus um limão siciliano de manhã. Eu acho que eu gosto bem dos cítricos, eu não sei porquê também, né? Deve ter uma razão. Tem um livro muito legal que eu Então. ganhei de uma pessoa muito especial, que chama Emoções Essenciais. É um livro fininho, mas ele é sensacional. Vale muito a pena você ter esse livro em casa, porque ele fala desses óleos essenciais a partir das emoções. Então, qual que é o trabalho que a gente tem feito bastante, né, nesse último ano? É olhar para os olhos, para os sintomas, para aquilo que a gente está sentindo, para as emoções e para o corpo, através dos óleos essenciais. Né? Então, de que forma que esse sintoma ele reflete uma emoção, né? E esse óleo essencial trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, Eu acho que você... A Sheila, eu acho que já indicou esses livros em lives passadas, né? Só que eu não adquiri Já indiquei. Aí e eu adoro também os escaldapés, os chás, né, Sheilinha? Ela tem a minha uma plantação de óleos essenciais. Eu recebi fotos dessa plantação maravilhosa. Gente, ela tem lavanda, ela tem mirra, ela tem muitos óleos essenciais na casa dela. Fantástica, é de apaixonar. E ela tem uma energia que vocês não têm noção. Somos muito apaixonadas uma pela outra e com muito carinho eu comecei exatamente com os blends para ser uma coisa sutil e vai descobrindo aos poucos dentro do que ela precisava e que de repente está na hora de rever. A gente até fez há pouco tempo novos blends, novos óleos, uma maneira mais fácil de utilizar também para a gente não complicar. Mas lógico. é fantástica, já melhorou e muito. Muito! E a plantação é divina. É muito. Olha, eu melhorei muito, mas como eu falei, eu estou observando porque, na verdade, são muitas informações de todos os lados, né? Mas essa curiosidade é a fonte de todo o crescimento, Ilka, parabéns. Não, mas e daí, podemos como você falou, você está sim. quietinha. Eu estou observando, mas eu estou aqui. Muito bom. Muito tá bom. se agradeço as duas, viu? A minha aromaterapeuta ali e a nossa consteladora maravilhosa, né? Maravilhosa. E podemos combinar, sim, Cíntia, de conversar três, porque a Cíntia tem uma outra percepção, Ilka. E ela cuida de todos nós. Mas então eu quero participar dessa conversa também. Vai ser a 4, eu sou a terapeuta. E eu quero saber o que está acontecendo com essa minha cliente. Não esqueçam de mim. Vai congestionar. Aí já vai ter que ser uma aula no Zoom, não vai dar para ser pelo WhatsApp. Vamos marcar um café, pelo que nós estamos tão longe, né, Sheilinha? Verdade. Gente, antes de encerrar, eu quero só fazer uma visualizaçãozinha com vocês, hein? Então, só vamos... Não, se não tiver a visualização, não sou eu. É verdade. E aí? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Alguma coisa que vocês querem falar? Não? Tá tudo certo? Agradecer. Ai, que delícia! Eu que quero delícia. falar sobre o Peppermint, a minha experiência, uma experiência que eu tive nova quando operei com Peppermint.
Eu uso muito ele, sempre usei. Mas no hospital usei o Peppermint direto. E ele reduz a capacidade da gente de perceber a dor. E eu não tive dor. Dor na cirurgia eu não tive. Eu usei direto o Peppermint no hospital. Olha que delícia. Que legal, Ele tem Mena. essa ação chama antinociceptiva. Eu já falei sobre isso numa live. O Peppermint e o eucaliptus têm essa ação de reduzir a capacidade da gente de sentir dor. E é fantástico, porque a gente sabe que inalando vai direto para o cérebro. E eu usei muito Peppermint e o eucalipto. Eu usei o eucalipto para antibacteriano, no hospital mesmo, né? Como antibacteriano, e usei o Peppermint para reduzir essa capacidade de sentir dor. E eu não senti dor na cirurgia. Foi fantástico. Maravilhoso. Realmente, né, gente? É inacreditável. Muito bom, muito bom. Esse semestre foi um semestre muito produtivo em companhia dessas moças lindas. Eu fiz experiências interessantíssimas com os óleos essenciais, com auxílio da Cíntia. Gente, cada viagem maluca. Mas eu adorei, porque eu estava lá em posse da adulta que eu sou. E ela falava, toma lavanda para parar. Eu falo, não, deixa aí que eu estou em posse do mulherão e tá tudo certo, deixa que eu dou conta. E olha, cada resultado, assim, inacreditável. Então, vamos embarcar, tá? Porque realmente, com auxílio, com orientação, a gente pode fazer um processo mega seguro e com muito resultado. Eu acho também. Eu acredito e tenho como prova isso. Eu senti, um divisor assim, enorme de águas depois que eu passei a utilizar os óleos com mais consciência, no caso dessa orientação da Sheilinha, né? Maravilhoso. Embora eu não conheça, né, ainda todas as propriedades, preciso de me aprofundar muito, vai né? conhecer, vai conhecer. A gente vai conhecendo, né? A gente vai desenvolvendo, mas eu me senti, nossa, outra pessoa, me abri com os olhos. E a gente vê os testemunhos, né? São impressionantes. São maravilhosos. São coisas que têm um retorno maravilhoso. Então, ouvir isso não tem preço, gente. Não tem preço. Não tem preço. Parabéns, gratidão, Ilka. De verdade, de verdade. Verdade. Viu? Vocês todas são umas belezuras, né? Cada uma na sua nos ajudando, né? Isso é importante, né? Esse crescimento que a gente vai tendo em conjunto, né? E é bem isso, né? É bem isso em aí. Conjunto. Não tem preço, né? Essas lives de amizade, de troca, né? Maravilhosas. Muito bom, muito bom. Muito Gratidão. bom. Gratidão a vocês. Vamos concentrar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho para dentro agora. Fechar os olhos. Respirar profundamente. Sentir tudo aquilo que a nossa percepção é capaz de sentir nesse momento. O assento da cadeira, o toque da roupa, a temperatura do ambiente, até o nosso toque em nós mesmos. O nosso corpo, ele é perceptivo e prazeroso. E quando a gente tira todas aquelas ideias que foram colocadas nele,
é possível se permitir a ser quem você é. Então, vamos manter o foco nessa respiração profunda e prazerosa, porque sim, respirar é prazeroso. Permita que ela seja profunda. Que o seu pulmão se expanda a cada inspiração. E aos poucos, vá flexibilizando e integrando todos os anéis de tensão que se situam ao longo do seu tronco. Se vier alguma vontade de bocejar, boceje gostoso. Ele é muito bem-vindo. E vai relaxando o corpo, a mandíbula e trocando a energia do dia. Aos poucos, perceba aquele calor já conhecido no seu chakra cardíaco. E esse é um momento de permissão interna. Permita que ele se aqueça, se amplie. E como num toque de mágica, imagine que você está entrando por uma porta linda, bem no meio do seu peito, no seu chakra do coração. Comece a perceber onde essa porta vai levar. E sinta ali a energia da sua essência. Uma energia leve, amorosa, absolutamente conhecida por você. Como que estar de volta em casa. E vá andando devagar, com confiança, nesse lugar seguro. E perceba que aos poucos vai se abrindo um espaço lindo, luminoso, ensolarado. O espaço que você desejar. A paisagem que você sonhar. E aos poucos vem chegando uma pessoa que vem vindo na sua direção. É ela. A pessoa que você é. Por baixo de todos esses comportamentos que não são seus. Ela vem vindo, chegando, meio sem lugar, ainda meio desconfiada, porque na verdade ela nunca teve um espaço para se manifestar. E nesse momento, você olha para ela e vê que essa é a pessoa que você é, lá no fundo de você. Abra os seus braços, dê as boas-vindas para ela. Perceba como ela vai se abrindo, se sentindo mais confiante para se mostrar, para se permitir. Diga para ela, você é muito bem-vinda.
E eu permito, peço e agradeço que você se manifeste, porque hoje nós já podemos. Esse é o nosso momento. Ninguém mais vai ter a capacidade ou o poder de nos fazer calar ou de agir de alguma forma que não é a nossa forma. E eu me comprometo com você de ir diminuindo o tom do mundo e nos permitindo nos expressar de dentro para fora. Não tanto mais reagir, mas agir a partir daquilo que a gente acredita que deve ser. A partir das nossas habilidades naturais, da nossa autoconfiança natural, do jeito que a gente sempre foi. Você é bem-vinda no mundo. E eu tenho muito orgulho de ser quem você é. Juntas, nós vamos conseguir. Sem pressa, sem a necessidade de ser, apenas se permitindo. Dê um abraço apertado nessa mulher que está na sua frente. Traga ela para o seu peito. Agradeça porque ela sempre esteve presente, mesmo quando nós não lutamos pelos seus melhores interesses. E ela continua aí, disponível para ser vista por nós. Permita que, à medida que esse abraço vai ficando apertado, ela vai entrando dentro de você e tomando o lugar que lhe pertence. Respire fundo. E sinta que agora você já conhece essa pessoa que até então parecia ser desconhecida para você. Esse é o grande encontro de quem a gente é, na verdade, de quem a gente sempre foi e que nunca teve a permissão de se manifestar. E é isso que eu desejo para você. Que o que há de mais profundo e verdadeiro em você se revele a partir do momento em que a voz do mundo vai diminuindo a altura e o poder que ela tem sobre nós. Aos poucos, vai se sentindo inteira, completa, alimentada. Ai, deu um sorrisão, porque tem uma criancinha que não conseguiu se segurar e ela veio correndo. E ela falou, eu também quero participar dessa brincadeira. Pega ela no colo e sai rodando com essa menina. A sua pequena. A menina que você foi.
E deixe que ela se sinta protegida e aconchegada pela mulher incrível que você é. Ria junto com ela. Saboreie a vida junto com ela. E agradeça à medida que partes de você vão se integrando para trazer o apoio, a luz, o amor, a completude que em alguns momentos na vida pareceram faltar. Essa é a chave, esse é o encontro que precisa acontecer de você com você mesma. Aos poucos, vá sentindo o sabor de se ver completa, inteira, pronta para a vida, para a jornada, por puro prazer. Vai integrando a cada inspiração. E aos poucos pode ir voltando, sentindo esse sabor, trazendo esse sabor junto com você. Vai se mexendo, mexendo a cabeça, mexendo os braços, se espreguiçando se quiser. Isso. Como é que vocês estão se sentindo? Acariciada. Ai, que delícia! É isso que vocês Muito, merecem. isso aí. Muito leve. É, muito leve. Muito bom. Gratidão, Patrícia. Peço a vocês Gratidão 5 sempre. minutinhos, deitadinhas, de barriguinha para cima, só isso, quietinha, sem ninguém incomodar vocês. Deita a barriguinha para cima, 5 minutinhos integrando tudo isso e fechou. Muito obrigada. Beleza? Muito obrigada, Gratidão. meninas. Gratidão, Gratidão. Paty. Obrigada Um pela grande presença, beijo. pela participação. É sempre incrível estar com vocês. Gratidão. Gratidão. Beijinho.